Pessoal, tudo bem? A ideia aqui hoje é mostrar a função Traore, para programação vetorial em 5 eixos simultâneos. E aí eu pensei em utilizar essa peça aqui, A gente faria esses 4 pinos aqui, o ciclo de bolsão, para tirar essa altura aqui de 35, e depois aplicaria aqui o Traore nessas pontas aqui, que seria como se fosse um chanfro. Então, a peça é uma peça relativamente simples, ela é 100 por 100. Lembrando que a função Traore a gente tem que só utilizar ela em programação G-Code, Não tem como usar o Shop1000, por exemplo. E aqui tem que ser uma máquina 5 eixos simultâneos. A gente vai trabalhar com programação por vetores, Então, a ideia, por exemplo, é encostar aqui na peça, inclinar a ferramenta e dar essa volta aqui toda. Então, para isso, até para ilustrar melhor, eu preparei esse desenho aqui, ficou mais ou menos, para a gente ter uma ideia, e eu vou explicando aí para vocês. Então, eu estou aqui com o Sinotrem, não dá para usar as máquinas demo, tem que ser uma máquina swivel table com 5 eixos simultâneos. Então, quem tiver interesse, depois conversa com a gente, Aí a gente discute aí como licenciar o Sinotrem para vocês, quem tiver essa demanda, esse tipo de aplicação. A ideia é mostrar o Traore, que é uma função muito utilizada na programação 5 eixos simultâneos e facilita bem a programação. A gente vai ver que não tem assim, tanto segredo na linguagem. O mais importante é enxergar a trajetória dos vetores através da ferramenta para a gente determinar o sinal negativo ou positivo. Então vamos lá, vamos entrar aqui no Program Manager. Eu já criei uma pastinha aqui Traore, ela está vazia, Então vamos começar um novo programinha aqui. Então vai ser no código G, não vai ser no Shop1000. Eu vou chamar ele de Traore mesmo. Não, eu vou chamar ele de... Espera aí, Traore 4 pinos. Exemplo. Beleza? Então vamos lá. Aqui a programação em código G, a gente não tem nada. Então a primeira coisa aqui, vamos começar um programinha aí simples, Então vamos lá, G54, G17, G90, vamos colocar aí G64. Beleza? Então vamos chamar uma ferramenta. Eu vou usar a ferramenta de 16 aqui, que fica melhor nesse exemplo aqui. Vamos ver onde que ela está. Tem uma de 1000 aqui, mas deixa eu ver se tem alguma outra aqui, Essa aqui, Então, beleza, Então, vamos dar aí um M6. Sei lá, um S5000, M3. Vou colocar um avanço aqui, de 2000. Então, primeira coisa, por segurança, vamos chamar o ciclo 800, para garantir que os planos estejam no G17. Então, eu entro aqui no diversos, ele fica aqui dentro, plano de giro. Então, aqui primeiro eu vou chamar ele zerado, Então, agora eu vou chamar ele novamente, no TC1, garantindo que eu não tenho inclinação nenhuma aqui, Então, beleza. Até aí, tranquilo, pessoal? Então, vamos começar o nosso programa. Agora eu vou criar a workpiece, também fica aqui dentro do diversos, logo acima aqui, peça bruta. Então, eu vou fazer uma peça como quadro central com 0 peça no centro da peça. Ela tem 100 de largura por 100 de comprimento, 50 de profundidade. O meu Z aqui, vamos colocar 2. Eu ia fazer um faceamento, não, vamos começar como 0 mesmo, sem faceamento, para também não complicar e deixar o vídeo muito extenso, muito longo. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou dar mais espaço aqui, Aqui eu vou fazer, dar 3 espacinhos, vou colocar uma observação aqui, vamos fazer os contornos, Que a gente tem que fazer primeiro. Eles podem estar fora do programa, não tem problema nenhum. Então, vamos voltar aqui na peça. Então,
Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou desenhar esse contorno externo aqui, de 100 por 100, um pouco maior, né, por causa dessa distância aqui. Depois eu vou desenhar os 4 pinos e chamar o ciclo de Boltzmann, tirando essa altura de 35 milímetros aqui. Então, vamos começar por esse primeiro cara aqui, ó, né, como pino. Então, primeiro vamos fazer o contorno externo, vamos lá. Então, aqui vamos começar a programar. Então, lá, fresamento de contorno, né, ó, fresamento de contorno, novo contorno. Aqui que é o importante, eu tenho que dar um nome correto para ele, porque depois eu tenho que chamar, como é em código G, né, eu tenho que chamar o contorno lá em cima. Então, lá, contorno externo. Então, vamos fazer aquele quadrado, vou começar num ponto aqui embaixo, ó. Vamos dar 15 a mais, então menos 65 com menos 65, meu ponto inicial do contorno, né? Está aqui. Então agora eu vou subir até lá no 65 lá em cima, em relação ao y, né? Ele vai me pedir o y, 65. Beleza? Lá, fiz o meu segmento aqui. Agora eu vou vir na horizontal, ó. Ele vai me pedir o x, então é 65 positivo. Tá lá. Agora eu volto na vertical, lá embaixo, no menos 65. Tá aí. Agora aqui posso chamar o horizontal e fechar aqui no ponto inicial, ou utilizar esse botão aqui, ó, que é o fechar contorno, ó lá. Fechei o meu contorno. Por estar em linguagem G, ele me mostra aqui essa sintaxe. O que eu vou fazer aqui? Eu vou editar, eu vou marcar aqui, ó, e aqui vou criar um grupo. Vou chamar de contorno externo, né? Contorno externo. Isso aqui é só o grupo, pessoal. Eu estou dando um nome para ele. Vou dar o aceitar aqui. O que vale para mim na hora da chamada é esse cara aqui, ó, né? Esse cara que fica aqui, ó, externo. Beleza? Então, olha lá, criei o meu contorno externo. Agora eu vou criar o primeiro pino, né? Eu vou chamar de pino 1. Então, olha lá, fresamento de contorno, novo contorno. Eu vou dar o nome para ele de pino 1. Opa, pino 1. Beleza? Então, vamos ver o desenho. Ó, eu vou pegar esse cara aqui. Aqui eu fiz esse desenho aqui melhor para a gente entender. Então, olha, eu estou aqui ó, na coordenada x 35, y menos 35, né? Porque o meu zero está no centro. Então, eu vou fazer esse cara aqui. Vou fazer o círculo de uma única vez, partindo desse ponto aqui. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, o meu x, ó, continua valendo 35 positivo. E o meu y é o quê? É o menos 35, descontando esse raio de 10. Então, menos 25, certo? Negativo ainda, que eu estou abaixo do zero nesse quadrante. Então, vamos lá. Olha lá, x 35, y menos 25. Criei o meu ponto aqui, vou dar um 360 para fazer ele de uma vez só. Então, eu vou chamar aqui, ó, opa, deixa eu cancelar aqui, vou chamar aqui o arco, ó. Aqui o sentido tanto faz, que é uma volta completa, o raio é 10, né? Então, lá, ele vai terminar quando o x é 35 e o y é 25. Então, como eu estou fazendo um arco, eu tenho que dar a distância em relação ao centro, eu posso mais fácil dar em relação ao x, né? Que é o i, que são 35 positivo. Opa, peraí. Aqui o y é menos, né? Ele se perde aí. E o 35 positivo, olha lá. Ele me dá as duas opções. A que eu quero está embaixo, ó, que esse ponto é o que eu parti do arco, lembra? Ó? Olha lá, ó. 35 em y e 35 em x e negativo, aqui está o meu zero em y, ó, negativo aqui no meio, ó, menos 25. Então, ó, vou selecionar esse cara aqui, que é o correto, e vou transferir, ó, aqui. Está pronto o meu primeiro aí. Vou aceitar. Olha lá, agora aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Rapidinho, vou marcar, vou editar aqui, ó, vou chamar um grupo aqui, vou chamar ele de pino 1, né? Tá pronto aí, para ficar mais bonitinho o programa.
Então, de novo, ó, fresamento de contorno, novo contorno, agora vai ser o pino 2. Vou aceitar aqui, ó. Então, pino 2, ó, vou partir para esse cara aqui, vou no sentido anti-horário. Então, ó, agora o que eu fiz? Eu vim para o quadrante positivo em relação ao Y, né? E o meu X continua positivo. Então, aqui eu estaria nesse cara aqui. Então, lá, eu vou partir desse ponto para fazer o arco inteiro. Então, aqui, ó, meu X continua sendo 35 e meu Y, o que é, pessoal? É o 35 mais o raio de 10 positivo, né? Então, 45. Então, vamos lá. X 35, Y 45. Vou fazer o arco, olha lá, o raio de 10 e vou terminar onde eu parti. 35, Y 45 e o I continua sendo 35, que é a distância em relação ao arco, em relação ao centro da peça. Olha lá, de novo, novamente, o que eu quero está aqui embaixo, olha lá, 35 por 45, vou selecionar o de baixo, transfiro e aceito. Está aí o meu pino 2, ó, mesmo esquema, mesmo conceito. Então, vou editar, vou criar um grupo, vou chamá-lo de pino 2. Tá aí, ó. Agora vamos para o 3 e o 4. Então, bem rápido, ó. Vamos chamar o contorno de pino 3. Vamos ver o desenho agora. Já vou para esse aqui direto. Então, meu 3 é esse cara aqui, ó. Então, agora o meu X é negativo, menos 35. E o meu Y positivo 35. Eu vou partir desse ponto aqui, que é igual a esse 45. Vou dar a volta inteira. Então, vamos lá, olha lá, X menos 35, Y 45 positivo, né? Olha lá, o arco, raio 10, meu X menos 35, Y 45. E o meu I agora, pessoal? Agora eu estou nesse quadrante aqui, ó, deixa eu mudar o desenho, que é a distância em relação ao zero em X é negativa, menos 35. Então, o meu I vai ser negativo, menos 35. Olha lá, mesma coisa, seleciono de baixo, né? Transfiro e criei ele aí. Então vamos marcar. É a parte mais demorada do programa, até mais do que o Traore, né? Então aqui eu vou editar, criar um grupo, pino 3. Beleza? E agora o último aqui, ó. Fresamento de contorno, novo contorno, vai ser o pino 4. Então, vamos ver o desenho aqui, ó. O 4 é esse cara aqui, os dois são negativos, né? Aqui eu subo, vai ser menos 25 em Y. Então, vamos lá. Então, X menos 35, Y menos 25. Vou dar a volta total, raio 10. Olha lá, X menos 35, Y menos 25. E o meu I continua sendo negativo, menos 35. Mesmo esquema, seleciono de baixo, transfiro aqui e aceito. Beleza, vou marcar esse cara aqui, vou editar, criar um grupo, é o pino 4. Aceitei aqui, ó. Então, meus contornos estão aqui fora do programa. Vou deixar um M30 aqui, né, para a gente não esquecer. Então, vamos lá, vamos ver se deu certo, ó. Então, agora aqui, ó, dentro do fresamento de contorno, eu tenho essa opção da chamada do contorno. Então, primeira coisa, eu tenho que chamar o quê? O externo, certo? Chamei ele lá, o ciclo 62. Vou chamar os outros agora. Posso mudar a sequência, mas não faz sentido, vamos manter a sequência pino 1, 2, 3 e 4. Então, olha lá, chamada de contorno, pino 1, que foi o nome que eu dei lá. Tirar essa linha daqui. Olha lá, chamada de contorno, agora é mais rápido, né? Ó, pino 2. Chamada de contorno, eu ganho tempo, né? Ó, pino 3, estou editando. E o último, chamada de contorno, pino 4. Tá aí, né? E agora vamos chamar dentro do fresamento de contorno, vou voltar uma página aqui, ó, o ciclo de bolsão. Então aqui eu vou só chamar ele de bolsão, não tem esse nome aqui, é você que não é chamada dele nada. Então lá, ó, distância de segurança, retração de ferramenta, aqui já está com um avanço de 2000, aqui eu vou fazer o desbaste,
Olha lá, vou tirar 35 da profundidade, né, que é essa altura aqui. Vamos ver se vai dar certo. Com 50% da fresa de 16, um passo de 8, né, para tirar 35 tá bom. Aqui sobre metal 1/10 XYZ, e vou entrar com ele helicoidal aqui tem os parâmetros de entrada, acho que vai dar certo. Então, lá, está pronto aí o ciclo. Vou deixar o M30 aqui, porque nós vamos ter que continuar o programa. Agora vamos simular para a gente ver. É uma simulação mais demorada, pessoal. Então, aqui, ó, eu estou com 120% aqui. Vou deixar, ele vai fazer de uma vez só, tá vendo? Mais rápido. Então, aparentemente, está tudo certo. Depois eu simulo, quando tiver tudo pronto, a gente simula mais devagar para poder verificar os passos. Então, olha lá, fiz os pinos, fiz o externo, ele tirou o material, né? Então, agora vamos fazer esses bicos aqui, essas pontas, né? Então, agora começa aí o programinha mais interessante. Então, aqui, primeira coisa, eu vou colocar uma mensagem aqui, até para a gente saber. Vou colocar como pino 1. Então vamos começar o pino 1. Então pelo desenho, ó, agora eu vou explicar com calma. Eu fiz essa apresentaçãozinha aqui do suporte, né? Então nós vamos fazer esse cara aqui primeiro. Então eu vou partir desse ponto aqui. Aí aqui eu dividi em 4 quadrantes, né? Porque a gente tem a definição dos sinais dos vetores, né? Que a gente precisa prestar atenção aí, né? Então vamos lá, vamos começar o programinha aí, ó. Então primeira coisa, ó, vamos pensar nesse cara aqui. Ele está no quadrante 35 positivo em X e 35 negativo em Y. Então primeira coisa, o pino 1. Então vamos dar um G0 aqui. Deixa eu ativar aqui, ó, G0. Então aí, vamos trazer ele para o quadrante lá, 35 positivo X e o Y menos 35. Beleza? Então, ó, vamos ver aqui a peça. Então eu estou aqui, ó, eu vou posicionar esse cara, a ferramenta, mais ou menos aqui antes de encostar ainda. Então, ó, só pode ser um G0 mesmo, né? Mais rápido, mais fácil, mais rápido. G0, eu vou dar o X igual a 35 mais 20. Como o raio é 10, ele ainda não encostou na peça, certo? Então, y menos 35 mesmo. E aí vamos dar um z de 20, que ele vai estar lá em cima. Beleza? Então, aqui, ó, eu estaria mais ou menos com a ferramenta aqui. Agora eu preciso aproximar aqui, né, em G1, por exemplo. Então, vamos lá. Agora aí eu posso, primeiro, vamos descer um pouco a ferramenta, né? Então vamos lá, depois nós vamos usar isso aqui tudo copiando, né? Então trazê-la mais próxima e agora eu dou um G1 aí, que seria o Z menos 10, né? Agora eu estou na altura correta, então ó, eu estaria aqui, né? Para poder inclinar a ferramenta e depois fazer esse movimento aqui. Então eu já trouxe ele aí, né? No Z10, só que, desculpa, aqui antes eu já a gente tem que ligar o traore, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu já posicionei, já estou para usinar. Então vamos ligar o traore. Aqui tem a sintaxe da correção do raio de ferramenta, ISD igual a 2. E aqui eu vou ligar a compensação de ferramenta 3D também. Certo? Essa sintaxe aí, cut 3DC. Então agora ó, eu posso me aproximar aqui o G1 Z menos 10. Então nessa condição eu estaria encostado aqui, né? Então agora eu tenho que fazer esse quadrante aqui, né? Então a gente tem que definir a inclinação primeiro, né? Então vamos lá, aqui eu separei, ó, para a gente poder entender. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar esse cara aqui, né? Como eu gosto de trabalhar, eu gosto sempre de levar em consideração a ponta da ferramenta para definir o sinal do vetor quando inclinado, certo?
Então aqui, ó, se eu olhar a ponta da ferramenta, ó, em relação ao quê? Ela está inclinando em relação ao eixo X, né? Nesse sentido daqui. Então, ó, ele é o mesmo sentido aqui do cubo, né? Do cubo de 5 faces. Então, quando eu considero não a ferramenta toda, a ponta, então quando ela tem o mesmo sentido, ele é negativo, né? Então, como é que funciona? Ó, eu fiz a sintaxe aqui, ó lá. G1, G41, ó lá, X10 mais 35, que é esse ponto aqui, e o Y 35. E agora aqui eu inclinei a ferramenta, ó. A3 o que é? É o X, o A, o B3 é o Y e o C3 é o Z. Aqui a gente inclina ela em relação ao X e também em relação ao Z. Por que o Z é positivo, pessoal? Porque ó, a minha ponta da ferramenta ela está no sentido para baixo, que é contrário desse cara aqui. Então, lá, contrário positivo, e quando é o mesmo sentido, negativo, que nem eu fiz aqui no eixo X. Né, ó, minha ferramenta inclinou para cá, para esse sentido, que é o X para cá. Em Z, ó, eu estou para baixo, e o meu sentido, a convenção, está para cima, então ele é positivo. Isso aqui nunca vai mudar nos outros, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara. A gente ganha tempo lá no programa, ó. Deixa eu descer um pouco aqui. Então, ó, eu vou dar mais espaço aqui, vai. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí. Beleza? Vamos lá agora aqui, ó. Agora nós inclinamos, eu tenho que fazer esse quadrante aqui, esse arco com G2. Eu vou usar um G2, né? Sentido horário. Então lá, G2, ó. Quando nesse ponto aqui o meu X é 35, então eu representei aqui, ó, 0 mais 35. E o meu Y, o que é, pessoal? É o 35, que é o centro, mais o 10, aqui negativo, né? Para dar esse ponto aqui. Então, olha lá, menos 10, menos 35. Agora, vamos ver a inclinação nesse ponto aqui, ó. Agora, aqui, ó, ele inclinou em relação ao Y, ó. Se você olhar a ponta, ela está no sentido contrário aqui, o verdinho, que é o Y. Né? Ó, X, Y e Z. Né? Deixa eu pegar uma imagem, aqui não tá, uma imagem maior. Olha lá, ela está ao contrário aqui. Então, ela é o que, ó? O B, que é o Y, positivo, e o Z continua igual. Agora, como eu tenho o arco aqui, eu tenho que colocar a distância em relação ao centro da peça, do raio em relação ao centro. Então, aqui, ó, como eu estou nesse quadrante aqui embaixo, ó, o meu X é positivo e o meu Y é negativo. Então, olha lá, essa é a sintaxe. O I é igual a AC, entre parênteses, a distância, que é o 35, e o J, que é o Y, negativo 35. Então, vamos copiar esse cara lá para o programa. Eu achei mais fácil fazer assim para ilustrar para vocês. Ó. Vamos ativar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Vamos lá de novo. Agora nós vamos para esse cara aqui, o verde. Ó, né? Então, eu separei aqui, ó. Ele está aqui, nós continuamos no G2, vamos parar aqui. Então, aqui, o que o meu X é, pessoal? Vai lá. O meu X é o 35 positivo, menos esse 10 aqui de distância, tá aqui. O meu Y aqui vai ser o menos 35 normal. E agora eu tenho essa inclinação aqui, ó. Né? De novo, em relação ao que? Ao X. Né? Ó. Só que agora, ó, eu estou inclinando contrário aqui do vermelhinho do X. Então, ele é positivo, olha lá, o A3, 1. E o Z continua sempre igual. Beleza? Aqui é igual, né? Todos desse quadrante. Então, vamos copiar esse cara. Voltar lá no programa. Joia. E agora, nós vamos para o amarelo, que eu já deixei aqui, ó. Que seria essa situação aqui, ó. Então, ó, esse meu ponto lá, o X é 35, o Y é 35 mais 10, né? Ele vai subindo positivo. Olha lá, menos 35 mais 10. Aqui eu inclinei em relação ao Y, ó. Agora eu inclinei o que? No mesmo sentido de Y. Por isso que o B3 é negativo. Não sei se dá para enxergar aí, ó.
menos 1. Então vamos copiar esse cara aqui. Está difícil de marcar aqui. Vamos lá. Beleza. Aqui no ensino médio é legal, né? O G0 vermelho, G1 verde, G2 azul. Então vamos voltar no desenho. Agora eu tenho que finalizar aqui, né? Seria essa parte aqui, ó. Que aí eu deixei esse cara aqui. Então aqui, pessoal, ele continua, né? E vai terminar aqui. Seria essa inclinação aqui. Então aqui o meu ponto, olha lá, o x é o 35 mais o 10, o meu y é o 35 negativo, e aqui a minha inclinação, né, ó, vai ser esse cara aqui, eu vou tirar ele fora, então ó, eu não tenho vetor aqui em... Opa, peraí, primeiro antes de fazer esse cara aqui, né? Na verdade, desculpa, ele vem inclinado aqui, eu tenho que considerar o vetor em relação ao x, que é negativo, ó. Ele está inclinado no mesmo sentido de x, ó. É o A3 aqui, né? E o B3 e o Z continuam a mesma coisa, antes de eu fazer aquilo ali. Estou fazendo esse percurso aqui. Então, olha lá, Ctrl C. Eu achei que já tinha feito isso aqui, ó. Beleza. E agora... nós vamos voltar a ferramenta aqui, então, ó, eu continuo com ela inclinada, o vetor somente ao contrário em Z. Né? Olha lá, x 35 mais 20, eu tirei ela fora da peça, e o y menos 35, está no centro aqui, menos 35, e aqui eu deixo o meu vetor em relação ao Z, tem que deixar. Então, vou dar um Ctrl C, deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Joia? Então agora aqui, para a gente finalizar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso desligar, né? Vou precisar desligar o Traore. Então aqui, vamos ver, a gente já fez a volta completa. Então, vamos lá. Eu vou dar um traf off, opa, aqui posso colocar o ISD, posso não igual a 0, né? O Cut 3DC não preciso fazer nada aqui, posso manter do jeito que está aí, né? E agora aqui eu posso, por exemplo, deixa eu ver, puxar a peça para cima, né? Então, sei lá, aqui em G0 dá um Z50. O M30 está embaixo. Vamos fazer uma simulação só para ver se deu certo aí. Olha lá, beleza, né? Deixa ele acabar aqui a resolução. Aqui fica melhor para enxergar. Então vamos voltar aqui no programa. ISD G050. Aqui eu posso também, inclusive, zerar os vetores. Eu poderia colocar, por exemplo, G0 a 0, né? E C0, só por segurança. Beleza. Então aqui, pessoal, eu teria o meu primeiro pino completo, né? Então, ó, qual que é a ideia aqui, ó? Fazer a mesma coisa, vou marcar tudo aqui. Vou criar um grupo aqui, ó. Criar o grupo, que é o pino 1. Olha lá, beleza. Agora que vem a vantagem aí desse cara, né? Vamos voltar aqui para o desenho. Eu tô nesse cara aqui, agora eu vou partir para esse cara aqui. Então, a minha inclinação da ferramenta, os vetores são iguais. O que muda é o seguinte, eu estou jogando ele para o quadrante aqui de cima, né? O que muda aqui no quadrante? O x continua positivo e o y, que era negativo, passa a ser positivo. Então, ó, vejam como é prático.
Vou vir em cima desse cara aqui, vou dar um copiar e um colar. Olha lá, virou essa bagunça aqui. Então, a primeira coisa aqui, ó, vou abrir aqui e já vou editar. Pino 2. Vou dar um aceitar. Aqui na mensagem, ó, também vou mudar para pino 2. Então, olha lá, ó, agora o que eu mudei? Vamos lá, vou aproximar a ferramenta lá no quadrante positivo. Então, o Y, onde é negativo, ficou positivo, ó. E aqui também 35. Opa, beleza? Ligo outra hora, a mesma coisa de sempre, não perdi tempo porque eu copiei, né? Então, agora eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Então, vamos lá, ó. Onde o Y é negativo, ó, rapidamente eu mudo para positivo. Então, aqui, ó, 10 mais 35. Os vetores aqui são iguais. O que mudou agora é o centro do raio, né? Onde era o J, que era o Y, antes negativo, ele foi para cima, agora é positivo. Então, aqui eu já vou aproveitar, já vou corrigir em todos, ó. Então, fica JC 35. Então, ó, eu fiz esse cara aqui, agora esse cara aqui, ó lá, o Y aqui é positivo. Aqui já arrumei. Agora aqui, ó, X, o Y, 10 mais 35. Olha que prático, né? Esse cara aqui também, ó lá, 0 mais 35. Ou podia deixar 35. E esse cara aqui, ó, de novo, é positivo. Beleza. Então, ó, teoricamente estaria certo. Vamos simular aqui para a gente conferir. Coisa rápida. Está com 120, né, a velocidade. Porque aí se tiver algum erro, a gente já vai buscar aí, ó, pino 2. Beleza, joia. Então, vamos lá na edição. Mesmo esquema, bem rapidinho aqui, ó. Vou marcar tudo. Ah, não, desculpa, já está criado. Já tinha criado. Na verdade é o seguinte, vamos lá no desenho. Então, ó, eu fiz esse cara aqui. Então, para mim é mais fácil fazer esse. O que mudou aqui? Agora vai mudar o que? O Y vai continuar positivo e o X, nós vamos mexer em X agora. O X vai vir para cá. Então, olha lá, ó, que prático. Ó. Vamos lá, copiar, colar. Então, ó, primeira coisa aí, já está criado o grupo, né? Só mudar o nome. Esse cara aqui, dá o aceitar. Esse cara aqui, o pino 3. Então, agora o meu X passa a ser negativo. Olha lá, X menos 35. Aqui, ó, vou posicionar ele em menos 35 mais 20. Ligo o traore. Agora, tudo que é X vai virar negativo aqui, ó. Porque eu puxei do pino 2, né? Fica mais fácil para eu programar. Olha lá, aqui, ó, X, ó, menos 35 menos 10. Aqui, menos 35. 10 menos 35. E aqui também negativo. Ó. Vamos simular para ver. Fácil, né? Aí você consegue utilizar esse recurso aí, copiando e colando e só acertando o quadrante. O vetor é igual, né? Opa, deu algum erro aqui, bloco 64. Vamos ver, o que eu errei? X20 menos. Então aqui, pessoal, vamos voltar aqui, vou renomear. Deve ser o 640, né? Com certeza. Então, ó, deixa eu tirar esse X menos 35. Y10 mais 35, beleza, ué. Não era para dar esse erro. Vamos tirar esse cara aqui também. Esse igual. Vamos simular de novo. Menos 640. Vamos lá. Show. Pessoal, aqui, vamos lá no programa de novo. Não sei, algum bugzinho, não fiz absolutamente nada, eu só reescrevi, parei o vídeo para não ficar muito grande, eu reescrevi ele de novo, né? Ó. Olha lá, 0,35, mesma coisa, né? Ó. Vamos simular aqui. Não sei se deu algum errozinho de digitação na hora de mudar o sinal, mas eu conferi.
né? Tá correto. Beleza? Então vamos partir agora para o último. Eu vou usar o 3, né? Agora o que acontece aqui? O y, que era positivo, passa a ser negativo e o x, que estava negativo, continua negativo. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um copiar, colar. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar. Então, primeira coisa aqui, pino 4. Aqui eu vou mudar. Então, agora lá, o meu y está todo mundo no quadrante negativo. Então, ó, menos 35 aqui, aqui menos 35. Liguei outra hora, aqui o x, ó, o y é igual, vamos colocar menos 35. Aqui, ó, menos 35, e agora aqui o meu arco é sempre negativo, porque está todo mundo no quadrante lá. Então já vou arrumar o y aqui, né? Como eu fiz antes. Então aqui está certo, olha lá, o y aqui é negativo, não é mais positivo. Esse cara aqui, ó, 10 menos 35. Aqui também negativo. Aqui negativo, né? M30, beleza. Vamos simular agora para ver se deu certo. Então eu só trouxe, né, o y para o quadrante negativo. O x já estava negativo, continua negativo. Beleza. Então, pessoal, tá vendo, ó? Deu tudo certo. O importante é entender, né, esse conceito vetorial aqui na hora de definir, por exemplo, os sentidos aqui de giro. Então, eu vou aproveitar esse exemplo aqui para mostrar o ciclo 800, né, algo a mais. Então, eu vou escrever um texto aqui, por exemplo, aqui tá fácil, né? Vamos usar o ciclo de gravação para escrever alguma coisa aqui. Então, aqui, ó, deixa eu fechar aqui, beleza. Agora aqui, vamos um espaço aí, gravação, né? Aqui eu posso escrever que não tem erro de só uma informação. Então, ó, primeira coisa, eu vou, para garantir, eu vou chamar de novo, né, os ciclos. Cadê? Dentro do diverso, plano de giro. Primeiro ele zerado aqui, né? E agora eu chamo ele aqui sem inclinação nenhuma e vou chamar a ferramenta. Então lá, editar, né? A ferramenta de escrita, eu tenho uma aqui de 2 milímetros, esse cara aqui, ó, já chamei ele aí. Vou dar um M6, um S8000, M3. Agora, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver o desenho. Esse aqui, ó, vamos posicionar uma escrita aqui. Eu estou com o plano original, né? Então, aqui está mais fácil de fazer agora. Então, aí, ó, já chamei o ciclo 800, a ferramenta. Então, vamos lá. Vou escrever aí, vamos pegar dentro de fresamento, o ciclo de gravura. Vamos escrever, por exemplo, Traore. Vou mudar aqui um pouco, né? Então, ó, eu estou dando a referência, tá vendo? Ó, como centro da peça, né? Então, eu vou escrever aqui como meu x0, y0, né? Estou dando a referência aí. O que eu preciso descontar? Aquela altura de 35 que a gente tirou o material. Então, menos 35 aqui. E aqui, ó, 3 décimos de escrita, tá bom. Vamos colocar uma letra um pouco maior aqui, ó, 25, sem ângulo mesmo, né, 0 graus, só para a gente ver como é que fica. Então vamos simular aqui rapidinho, só para ver se deu certo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né, para quem não viu ainda o vídeo anterior do ciclo 800, que é o ciclo de inclinação de plano, né?
Olha lá, Traore, deixa eu mudar um pouco. Isso, beleza, ó. Então agora, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero escrever alguma coisa aqui e depois aqui, né? Então, para escrever aqui, ó, eu tenho que inclinar esse plano aqui, né? Então, pensando sempre como a ferramenta, deixa eu pegar aqui esse desenho aqui, como se eu tivesse a minha ferramenta aqui, ó. Então, eu estou aqui, para eu inclinar 90 graus, eu tenho que o quê? Girar em relação o meu plano ao eixo X, né, ó. Se eu giro ele para cá, ó, ele aqui negativo. Se eu giro ele aqui no sentido anti-horário, está aqui, ó, ele é positivo. Então eu vou girar o meu plano em relação ao eixo X, quanto? 90 graus, para eu poder escrever aqui. Vou criar esse meu novo plano, 90 graus. Então vamos lá, ó. Aqui eu posso continuar. Eu posso muito bem, por exemplo, chamar o ciclo... Cadê aqui? Vamos lá, diversos, né? O plano de giro, vai ser um plano novo. Eu vou inclinar 90 graus em relação ao X. Tranquilo, né? Então, beleza, ó. Agora eu tenho o meu plano como se eu tivesse aqui, ó, no centro. Então, ó, vamos escrever alguma coisa aí. Vou chamar de novo lá o ciclo de gravação. Vamos chamar ele de Sinomeric aqui, por exemplo. Sinomeric. Agora que eu preciso prestar um pouco de atenção, porque se eu inclinei 90 graus positivo, eu tenho que descontar aquela altura, né, em relação ao material que eu tirei, né? Lembra, a gente tirou 35 aqui. Eu inclinando aqui, ele vai virar, né, para cá em relação ao x 90 graus, então eu vou ter que trabalhar em relação ao y. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Nós vamos escrever aqui, nós estamos tombando ele 90 graus, então eu vou ter que tirar, tá vendo, em relação ao y, o quê? Aquele material que eu tirei. Esse material que está aqui, eu estou dando um tombo nele, ele vai sair em relação ao y. Né? Então, se eu tenho aqui, cadê a peça? Opa! Aqui eu tenho o quê? Só 15, né? Então, eu vou calcular mais ou menos aqui 7,5 em relação ao meu zero, que vai estar aqui, vai ser negativo, vamos ver, menos 42,5 em relação ao y, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui, Sinomeric, o meu z agora não é mais aí o z que eu vou tirar, né? Em relação ao y, então, ó, menos 42,5. Deu para entender, né, pessoal? A gente deu um tombo na peça, eu mudei o plano. Agora não é mais o z. O z continua sendo aqui porque o meu z agora a face é zero. Eu vou tirar só esses 3 décimos aqui. Então vamos ver o x aí, x0, ele vai escrever no centro, acho que vai dar certo, que é o que eu quero. Né? Então vamos simular aí para a gente ver. Depois eu faço a simulação mais com 115 para a gente ver passo a passo. Então olha lá. Beleza, tá fazendo os pinos, né? Traore, opa, entrou demais. Então, vamos lá. Vamos editar aqui e ver o que aconteceu. Ele é negativo ou é positivo? Ah, desculpa, eu fiz um... Tem razão, o Z aqui não é zero, né? Porque, ó, vamos lá... Quando eu inclinei o plano, meu zero passa a ser aqui, eu tenho que trazer ele em relação ao Z5 a essa altura, né? Como a gente tirou o material aqui, né? Imagina, esse cara aqui vai ser o nosso plano. Então eu tenho que tirar esse material, continua sendo o Z50, né? Eu vou ter que tirar esse mais, compensar essa altura aí. Senão ele vai dar errado. Não é que eu vou tirar o material, na verdade, ó, a gente vai usinar aqui, eu dei o tombo nele, eu preciso puxar o centro para cá, em relação à altura agora. Foi isso aqui mesmo. Minha face, na verdade, ele vai ser o zero, mas eu tenho que puxar o 50, que é a metade da peça, né, em relação ao zero, senão ele vai dar errado. Eu acho que é isso, vamos ver.
Porque quando eu dei o tombo, eu estou dando o meu centro aqui, né? Por isso você viu que ele entrou até o centro. Então eu tenho que puxar em relação ao Z para cá. Olha lá, tá vendo? Ixi, ficou muito grande o sinomeric aí, mas ele está posicionando mais ou menos certo. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos... Nossa, ficou grande demais. Vamos reduzir na metade. Então aqui, ó, 10 e aqui 4. Aqui na exibição gráfica, eu não, ali, ele coube aqui, né? Vamos tirar um pouco essa... Vamos colocar aqui 3, vai. Só por garantia, vamos ver. No ciclo 800, pessoal, você pode usar em 3+2, né? Aqui a gente posicionou os eixos para poder fazer a mudança de 90 graus do plano. Olha lá, beleza. Agora eu vou querer escrever aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Agora eu vou dar o tombo o quê? Em relação ao Y, né? Que vamos ver agora se ele vai vir nesse sentido aqui. Vamos ver aqui no desenho. Aqui o meu Y ele vai fazer esse tombo realmente, então vai ser positivo também 90 graus. Eu tenho que compensar essa altura aqui em Z, em relação ao Y, né? Então vamos lá, ó. Vou chamar o ciclo 800 aqui de novo. Aqui era bom, vou fazer o seguinte, eu vou zerar ele de novo. E aqui eu vou chamar só por não ter nenhum risco, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Agora o Y, né? Vou 90 graus, positivo. E agora eu vou chamar o ciclo de fresamento de gravura. Só que agora, como eu estou trabalhando no eixo, o Z continua 50, agora eu vou ter que compensar. Na verdade, a gente está fazendo esse plano aqui, ó. Então agora, ó, o meu zero está aqui em relação ao X, né? O X positivo, ele vem daqui até aqui. Se a gente vai escrever aqui nessa parede, então o meu X teria que ser o 42,5 positivo, né? Então vamos lá. Entenderam? Porque aqui, ó, cancela aqui, esse cara aqui, 90 graus, então vamos lá, gravura, aqui o meu Y agora é 0, a gente inclinou em relação a ele, e o meu X, agora imagina aqui, esse meu plano aqui, a gente estava aqui nessa lateral, né? Então o meu X é positivo aí, ó, 42,5, para eu chegar naquela, e aqui eu estou compensando 50. Então aqui eu vou deixar o mesmo tamanho, aparentemente tem que dar certo. Então vamos olhar aqui com calma de novo, ó. Primeiro, o que eu fiz? Vamos imaginar a ponta da ferramenta aqui, ó. Eu inclinei ela para cá 90 graus, certo? Aí, ó, essa altura aqui, ó, se imagina aqui, a gente está vendo a ferramenta, mas na máquina você está inclinando o eixo A e o eixo C, né? No caso aqui o eixo A. Então, por exemplo, eu tenho que compensar essa altura aqui em Z, né? Que aqui a gente tirou em Z aqui, agora é aqui. E eu tenho que compensar, posicionar isso aqui para mim vai ser o Y. A mesma coisa aqui, só que agora aqui para mim, ó, tá vendo? Em relação ao, desculpa, aqui para mim é em relação ao X, né? E agora aqui ao Y e aqui para mim em relação ao X. Então aqui, ó, eu vou posicionar ele em X, né? Teria que fazer um videozinho com um cubozinho mostrando, né, quando a gente inclina, como é que muda a transformação, mas acho que deu para vocês terem uma ideia. Imagina essa peça aqui, isso aqui, ó, vem para cima, que eu rotacionei. Então, ó, a primeira coisa, eu tenho que considerar o material, né, a altura, a compensação dessa altura de 50, porque a peça tem 100, né? Então ele inclinou, eu estou no centro, eu vou ter que tirar os 50, compensar os 50. E depois posicionar, quando eu inclinei em X, eu tenho que posicionar em Y. Quando eu inclinei em Y, aquele 42,5, que é quase no final da peça, né, para a gente escrito, eu tenho que em Y eu tenho que posicionar ele em X.
Então está aqui, ó, x positivo, né? Então vamos simular, vamos ver se deu certo. Então a ideia, pessoal, foi acrescentar o ciclo 800 aí nesse exemplo, que eu acho legal para ter uma ideia do plano inclinado, né? O importante é sempre lembrar do cubo e como se embaixo você tivesse a ferramenta aqui, tá vendo a ferramenta aqui agora? Então por isso que deu positivo 90 e agora ela está aqui, ó. Ó, lógico, eu escrevi dessa maneira aqui. Só que agora aqui o que eu preciso? Escrever na horizontal. Então vamos lá no ciclo. Ó. Aqui eu posso dar um tombo de 90 graus, ele tem que escrever certo. Vamos lá. Eu mostro mais esse recurso aí para vocês. Deu para ver exatamente o que eu queria mostrar em Y, né? Ele compensando a altura. Só que agora ele vai escrever nesse sentido aqui, porque eu dei um tombo na escrita de 90 graus. Mas o importante é visualizar, ó, olha lá. Tá vendo? Ele estava escrevendo antes, lógico, em relação a esse plano aqui. Agora eu dei um tombo nela aqui. Então você tem todos esses recursos, né, de utilidade aí para você programar. Aí é questão de visualizar, né, o vetor da ferramenta. E aqui no ciclo 800 também, utilizar o cubo, né, o cubo 5 eixos. Imagina a ponta da ferramenta, você vai se basear nela. Eu vou com a ponta nessa face aqui, então eu vou inclinar o eixo X no sentido anti-horário positivo, aqui também positivo, no sentido horário, né? Tá bom, pessoal? Acho que deu para ter uma ideia aí, vai ficar gravado, então dá para assistir o vídeo com calma, aí parando e olhando os detalhes aí. Aí fico à disposição aí de quem tiver interesse de utilizar aí essa tecnologia. Tá bom? Abraço.